Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Olha a fera aqui comigo, tudo bem, Thiaguinho? Tudo bem, Wellington? Abraço pra galera aí. Que legal. Thiaguinho é um sócio permanente aqui do nosso canal. A gente vai falar um pouco de Vasco, vai falar também sobre John Textor, que tá falando muito e agora foi na CPI do Senado que está apurando manipulação de resultados. É um assunto muito sério. Já tem falas dele, né, provas, ou indícios pelo menos, né, que ele considera, até o momento é bom a gente botar o termo certo, na Polícia Civil, né, do Rio, Wellington, no Ministério Público também, e o objetivo também no Senado é que os órgãos competentes do Brasil possam fazer a investigação e que, segundo ele, tem certeza da manipulação, que achem os jogos, os resultados manipulados no futebol brasileiro. A gente vai aprofundar nesse assunto que é muito importante e tem muita gente me pedindo informações sobre esse tema. Então eu vou trazer aqui o Thiago, ele ficou o dia todo acompanhando esses depoimentos e a gente vai debater também daquilo que a gente já sabe do STJD. Antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, esse vermelhinho que está aqui embaixo, não paga nada, chega, já está o joinha para fortalecer o nosso trabalho, já passamos de 77 mil inscritos e quero que você continue dando aquele valor e passando o nosso canal para outras pessoas se inscreverem também. Depois da vinheta a gente volta. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Deixa eu começar então com o Thiago Veras para a gente falar desse caso do John Textor, porque o Vasco foi citado no depoimento dele. E eu me recordo muito bem desse gol que ele está falando, que foi do jogo Vasco e Palmeiras. O Paulinho pega uma bola rebatida, chuta do meio do campo, faz o gol e o gol foi anulado. A partir daí... O Vasco perdeu o jogo, né? Sim. E pro Botafogo também não foi interessante na pontuação do campeonato. Wellington, é o seguinte, o Textor, nesta segunda-feira, ele participou de um depoimento na CPI, né, do Senado Federal, em Brasília, em relação a tudo que vem sendo discutido e levantado por ele de manipulação de resultados no futebol brasileiro. E aí ele citou 2 novos jogos, esse Palmeiras e Vasco e um Palmeiras e Bahia. Os jogos envolvem o Palmeiras. A bronca dele é com o Palmeiras. Uma hora ele falou que, e ele foi inclusive uma das perguntas, uma hora ele falou que o Palmeiras foi beneficiado, né? Outra hora ele falou que em nada tem a ver com o Palmeiras. São jogos que o Palmeiras está participando. Já gerou nota do Palmeiras, da Leila, enfim, bate-boca daqui, de lá, isso aí é uma discussão constante também. Então ele participou, ele foi naturalmente indagado, né? Algumas questões levantadas pelos senadores e depois de uma reunião secreta, ele se comprometeu a passar documentos, vídeos e também nomes. Isso tudo, Wellington, é baseado no tal relatório da Good Games, uma empresa que é especializada em ver comportamentos, né? Em ver alterações, digamos assim, em resultados, não só no futebol. Inclusive isso tudo começou a empresa através de um regulamento no handball, né? Foi falado pelo Textor, já tinha sido falado anteriormente também. E também inteligência artificial. O Textor já teve uma empresa de inteligência artificial, hoje ele não tem mais. Através da tecnologia, ele tem certeza 100% de manipulação de jogos, de resultados, enfim, agora isso envolve também apostas, casa de apostas, né, no futebol do Brasil. E o objetivo é justamente esse, dando essas evidências que ele considera a manipulação 100% concretizada, que o Ministério Público do Rio de Janeiro, que é a Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde ele já foi prestar esclarecimento, e agora também em Brasília, no Senado Federal, que é a CPI, eles possam apurar os fatos e que se chegue a essas consideradas irregularidades. É aquela grande questão que a gente já abordou. Se isso for descoberto, se o que ele está falando proceder, ele passa a ser uma figura, talvez em termos de dirigente, o mais importante, o mais falado hoje no Brasil. E presta um serviço ao país. A gente quer que ele, não só que ele fale, mas que ele prove. E que fique realmente constatada essa manipulação de resultado para extirpar essas pessoas que estão manchando o futebol brasileiro. Exatamente. E agora, se não for, ele vai sofrer uma carga porque ele está acusando sem conseguir comprovar. Gente,
na justiça brasileira, o ônus da prova cabe a quem acusa. Se eu acuso o Thiago de alguma coisa, eu tenho que provar o que eu estou acusando. Não é ele se defender, não. Sou eu provar. Tanto que alguém fala assim, você é isso, você prova. Né? Porque é o dispositivo da nossa lei. Tá? Esse é um ponto. O segundo ponto, que também me chama a atenção, quando ele fala manipulação de resultados de futebol no Brasil é uma realidade como é na França, na Bélgica e em toda a Europa. Agora, por que ele não ganhou ouvidos lá? Eu nunca vi essa manifestação do Textor lá. Tem uma outra questão que muita gente comenta, se ele tem 100%, né, dessa certeza e está levantando essa questão para a apuração e até que tudo seja de fato apurado. A gente pode discordar, talvez, de alguns pontos de ação, mas a gente não pode rir do Textor, né? Sim. Menosprezar essa atuação. Não, de forma alguma. Né? Mas até que prove ao contrário. Que, né, é um pouco, enfim. Até que prove o contrário, é ele quem está acusando. Então, nós estamos quietinhos, aguardando as provas. Jogo tal, tá aqui, a prova é essa. Detalhe, gente, que é muito importante também a gente frisar neste momento desses depoimentos do John Textor. Nós não temos acesso porque corre tudo em segredo de justiça. Isso é bom ser colocado também, né, Thiago? É verdade. E aí, Wellington, essa questão que você falou, né? Nunca vi manifestação, ou pelo menos essa volúpia assim, de reclamação, de denúncia, né, do Textor. E muita gente também pergunta o seguinte: se ele já sabe, todo mundo, né? A gente tem várias suspeitas, a gente tem coisas nossas no particular, a gente acha determinadas ações estranhas, faz parte, a gente não tem como acusar porque a gente não consegue provar. Mas, enfim, ele está nessa batalha. Por que disputa tais campeonatos se ele sabe que é manipulado? Não seria, melhor tirar o time, né? Não participa. Lógico que tirar o time tem uma série de não vai acontecer. Mas digo assim, como participar? Não, como investir, botar a quantidade de dinheiro que ele botou, está botando. Em algo que ele já sabe que ele não vai ganhar, que ele não vai ter lucro, que ele vai perder, que é manipulado, né? Então, enfim, questões importantes. Que rico otário é esse? Não existe rico otário. E assim, tem outros dois fatos também na CPI que ele reiterou uma fala de corrupção da CBF. Ele disse que nunca teve... teve um encontro uma vez com o presidente Dinaldo, ele falou que teve uma conversa muito rápida também com o chefe da arbitragem e tal, alguns dirigentes da CBF, mas que ele nunca participou formalmente de uma reunião, ele não tem essa questão assim mais estreita com a entidade, foi o que ele falou. Sim, mas ele só ele pediu uma reunião que as portas estão abertas para todos. Inclusive eu vi até num desses sites que divulgam notícias do Botafogo, estranhando que um dirigente do Flamengo foi hoje à CBF na semana do Clássico. Porque o Rafael Claus é o árbitro do Clássico, né? A torcida do Botafogo já começou, já perdeu. Enfim, se a gente for suspeitar disso tudo, sim, a gente for colocar em xeque isso tudo, não tem nem por que a gente assistir, nem porque a gente... sei lá, já está combinado. E teve uma pergunta na CPI que ele ficou brabo, que perguntaram, o senhor vai vender o Botafogo? São duas questões, né, que eu ia completar. Uma foi essa, que na verdade foi uma pergunta do Romário, né, senador Romário, que é o relator da CPI, o presidente da CPI é o Jorge Cajuru, de Goiás, né? Também um ex-jornalista, então são pessoas ligadas ao futebol, e inclusive teve o Portinho, né? O Carlos Portinho também, senador, que também é um ex-advogado da esfera desportiva, que ele e relator da lei da SAF. Isso, ele também fez uma pergunta, então tem pessoas ali que são ligadas diretamente ao futebol que talvez possam extrair. Então a pergunta do Romário foi assim, existe um sentimento popular, ou uma pergunta popular que você poderia estar, o Textor, fazendo isso para ter uma venda futura da SAF, tirando o corpo fora. Aí ele falou, não, eu entendo que não é sua pergunta, né? A resposta dele foi essa, entendo que não é sua pergunta, que é uma coisa mais, né, ampla, e que é uma estupidez, é estúpida essa afirmação e tal, não sei o que, blá blá blá, enfim, ele respondeu negativamente. E esse outro ponto, né, que ele... Tá errado, enfim, mas ele cita que os governantes deveriam, qual foi o termo? Assumir a CBF. Privatizar a operação da Liga, que ele lamenta em não criar a Liga aqui, que a gente já conversou que os clubes não têm
essa ligação, né, para poder criar uma divergência entre pensamentos de tal clube, esse, aquele, não há uma união para a criação de uma liga e que os governantes, né, o Brasil deveria limitar poderes da CBF. Que é uma entidade particular que não recebe dinheiro do meio público e que responde às coisas da FIFA. A FIFA não admite interferência governamental nas suas entidades. Então, senhor John Textor, a FIFA não permite tal interferência como o senhor pediu. Já vi que o senhor comprou time de futebol e não conhece muito de legislação, não é muito... Ou o senhor é mal orientado nesse sentido, com todo o respeito que o senhor merece. Wellington, só tem uma outra coisa também que é um assunto que eu acho importante assim, para debate, né? E que gera curiosidade. Também foi tocado ali durante esse depoimento na questão da CBF ter um patrocínio direto, né, do Campeonato Brasileiro com a Betano, que é uma casa de apostas. Enfim, questão de aposta, de casa de aposta, pode ser considerado um prejuízo para o Brasil, para o cidadão? Tira dinheiro, cada um faz o que quer. O Real Madrid tem, o Liverpool tem, o Barcelona tem, você vai nos principais clubes do mundo, todos eles têm. Exatamente. E são aí, parceiros. E assim, aí o Cajuru, né, o presidente da comissão, ele falou, olha, eu vou citar os nomes aqui, é importante a gente deixar bem claro que nem toda casa de aposta, ela tem algumas que podem ser corruptas ou, enfim, terem um tipo de atitude ilegal, algo dessa natureza, né? E existem várias que são sérias, existem nas casas de apostas, empresas especializadas para tentar justamente, né, detectar se há esse tipo de manipulação. Isso pode fugir, pode ser de uma outra forma, enfim, mas que existe esse trabalho feito também. Então ele citou o nome no caso da Betano, da CBF, falou que não vai ser irresponsável, que as coisas vão ser apuradas e se houver de fato, né, a irregularidade com os nomes das empresas, para não manchar também o nome de cada uma. E aí é um fato curioso, porque há uma reclamação das casas de apostas hoje, que está instaurada no Brasil, no mundo inteiro, só que os clubes do Brasil e, como você citou, da Europa, vários e vários, são patrocinados por casa de apostas, né? O Textor fala, isso é uma coisa prejudicial, ele citou isso. Lamento que tem cidadão que joga o dinheiro, perde, não tem condição, mas e o patrocínio do Botafogo e de vários outros, talvez todos os clubes do futebol brasileiro que tem lá, Botafogo, Parimete, o Fluminense agora saiu da Betano, tem um outro patrocinador, o Vasco tem conversas, o A, o B, o C, São Paulo, Rio, enfim, todo mundo tem. Thiago, eu estava com você num jogo do Botafogo que mudaram a cor da camisa do Botafogo para atender o patrocinador. Então assim, aquele dinheiro do patrocinador entra no uma clube. Bet. É uma bet. Se não tiver nada ilícito, nada irregular, lógico, perfeito. É parceiro. Agora, não dá para criticar e usufruir, digamos assim, desse benefício, né? Eu vou concluir isso aqui. Eu acho que o querido John Textor está perdido. Venderam para ele uma situação que vai trazer problema. Ele vai ser julgado sexta-feira no STJD, ao meio-dia, daquele processo que já está rodando, já está na segunda instância, já teve o voto do relator, que são as declarações após aquela virada histórica do Palmeiras 4-3 lá no estádio Newton Santos. Tá? Então, ele já está com 105 dias e 80 mil de multa no voto do relator, aumentando a punição para ele. E ainda tem aquele outro que está na primeira instância, que ainda vai ser julgado, da desobediência de não ter entregue as provas pedidas, solicitadas, exigidas pelo Pleno. Ele esteve na CBF, no STJD na semana passada, durante 6 horas. Ficou lá cerca de 6 horas e eu acompanhei as reuniões, botei imagem nos vídeos e tudo, e foi lá querendo colaborar. Então, para um lugar ele fala uma coisa, para outro lugar ele fala outra coisa. Assim, o resumo para mim nesse momento, Wellington, é o seguinte, a minha cabeça, como eu falei, não tem como descredibilizar, ridicularizar, nada, rir, por exemplo, da atitude dele, ponto.
Eu discordo, particularmente, da condução do caso. Também. Eu acho que muita coisa é falada e ele próprio disse que não falaria na imprensa, tudo mais e tal, somente, né, na justiça, entregaria, mas tem falado muita coisa. Acho que a condução do caso é uma condução que gera dúvida se ele está certo ou não. Mas, de qualquer maneira, até que isso seja apurado, esclarecido, comprovado ou não, a gente tem que aguardar as autoridades. Aí é aquele negócio, se ele tiver certo, se for comprovado que houve erro, manipulação, corrupção, tudo mais e tal, que puna quem participou. Perfeito. Direta e indiretamente, seja lá o que Seja for. eliminado do futebol. Punição, eu defendo a punição não só no futebol, né? A sociedade como um todo, o Brasil, a gente tem que cumprir, tudo muito banalizado, cumprir a lei, a regra, enfim, da punição máxima possível que possa ser aplicada. Tiago, quantos jogadores a gente viu banidos do futebol porque se envolveram em apostas de bet para tomar cartão, para fazer pênalti, e o Tribunal de Justiça Desportiva baniu, mandou avisar a FIFA, e a FIFA baniu o cara do mundo. O cara vai vender churrasquinho, vai fazer outra coisa, mas não vai mais jogar futebol profissional. E se o Textor tiver errado, porque está denunciando, está acusando, e se nada for comprovado, aí quem vai sofrer a punição é ele, né? Porque não dá para acusar alguém sem que você prove. E uma coisa que a gente tem que deixar claro, esta posição do John Textor não é a posição do Botafogo. Porque senão vão querer misturar as tintas para prejudicar o Botafogo por causa do John Textor. Uma coisa é a instituição Botafogo, outra coisa é o empresário John Textor. Eu tomo a liberdade de fazer essa defesa do Clube de Regatas Botafogo. Botafogo Futebol e Regatas, deixa eu falar direitinho, senão o pessoal vai brigar comigo. Botafogo Futebol e Regatas, cujo seu futebol foi 90% vendido para uma SAF, mas o clube existe e a sua história é linda. A sua camisa é uma das mais bonitas do mundo. O seu escudo já ganhou prêmios por ser um dos escudos mais fortes do planeta. E o Botafogo não tem nada a ver com as declarações do John Textor. É verdade. E vamos ver no que isso vai dar, né? Vamos ver o resultado final dessa questão aí. Opine aí. Eu quero ler a sua opinião. Deixe seu nome, nome da sua cidade, para você receber aquele nosso abraço. É um assunto muito sério e que a gente está tocando aqui com você. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada. Dá aquele joinha. Se tiver vermelhinho aqui porque você não se inscreveu, Edson, eu sou inscrito, dá uma conferida. Se tiver vermelhinho, volta lá, clica, vai no joinha, dá o joinha, vai no sininho, bate ali no sininho para receber todas as nossas notificações. Obrigado, Tiago. Abraço, Wellington. Abraço, galera aí. Do Rio de Janeiro, Tiago Veras e o Wellington Campos. Fiquem com Deus.